O que faz alguém querer ficar em um emprego? E o que motiva a busca por novas oportunidades? Em um mundo onde empresas competem para atrair e reter talentos, entender o que se passa na cabeça dos trabalhadores é apenas o primeiro passo. O Instituto de Pesquisa da ADP Research Institute, foi em busca dessas respostas e realizou uma pesquisa online com mais de 5.000 colaboradores e mais de 3.000 empregadores de 13 países. São eles Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Chile, Reino Unido, França, Alemanha, Holanda, Austrália, China, Índia e Singapura. E o que fica claro nesse estudo é a desconexão entre trabalhadores e empregadores no que diz respeito a gerenciamento de talento, recrutamento, retenção e performance corporativa. Enquanto 2/3 dos trabalhadores consultados estão declaradamente abertos a novas oportunidades ou procurando ativamente outro trabalho, empregadores estão empenhados em atrair novos talentos para suas companhias. Com cada lado jogando o próprio jogo, como montar um time para jogar junto e obter os melhores resultados? Este é o Evolution of Work que começa agora. Olá, eu sou Roberto Nonato e estamos aqui na sede do LinkedIn em São Paulo. E para discutir a fundo essa e outras questões, nós convidamos Antônio Salvador, VP de Recursos Humanos do Grupo Pão de Açúcar, Mariane Guerra, VP de Recursos Humanos Latam ADP, Cristina Palmaca, presidente da SAP, Milton Beck, Regional Director Latin America do LinkedIn e Flávia Gamonar, professora, escritora, empreendedora e digital influencer no LinkedIn. Sejam todos bem-vindos. Essa desconexão entre empregados e empregadores apontada na pesquisa tem suas raízes na própria dinâmica que envolve capital e trabalho. Os colaboradores costumam ter uma visão micro, pessoal, focada no dia a dia e no que impacta também no seu trabalho. Já os empregadores, ao contrário, trazem uma visão macro, de longo prazo, mais orientada ao negócio e seus resultados. Eu gostaria de começar aqui a nossa conversa pela Cristina, perguntando o seguinte, Cristina, como conciliar essa contradição nesse momento? Seria esse o grande desafio do nosso tempo? Realmente, eu acho que a grande dificuldade é que as pessoas têm as suas atividades, né, que são direcionadas no dia a dia. E na gestão, a gente está olhando o curto prazo, mas sempre estruturando o médio e longo prazo. Para haver essa conexão, tem que ter um tema de comunicação muito aberto e transparente. Você tem que mostrar o propósito daquela atividade, mesmo que setorizada e dividida, conectada a isso dentro de um propósito maior da companhia. Então, eu acho que até pela entrada das novas gerações, isso tem se discutido, tem se falado muito, mas eu acho que é um momento onde os executivos, os líderes, de fato, começam a mostrar para onde as companhias estão indo, o que é aquela pequena atividade ou um contexto de atividades vão proporcionar dentro dessa jornada de carreira e colocar esse propósito muito próximo. Então, tanto isso vale para a contratação, para a retenção, mas para mostrar de fato junto de um ecossistema maior para onde as companhias estão indo e inserir isso dentro desse contexto. Seria um momento de mais abertura, Salvador, pelo que a Cristina está destacando. Que ferramentas o RH pode usar ou tem condição de utilizar para fazer essa mediação aí? Queria até voltar um ponto assim sobre o que você estava falando. Eu acho que sobre a questão do propósito, né? A gente está discutindo e todo mundo que vai estar nos vendo está espalhado pela América Latina. E a gente, às vezes, quando fala de propósito, fala desse jovem que quer trabalhar por idealismo. E a gente se esquece, às vezes, que a gente tem... Eu, por exemplo, tenho uma empresa que 90% da minha empresa é classe C e D. Uhum. Então, o propósito daqueles funcionários é botar comida na mesa. E tudo bem, né? Então, a gente, às vezes, se esquece de que as pessoas não estão buscando, às vezes, propósitos super sofisticados, né? Então, eu acho que é uma discussão que começa, às vezes, em países muito desenvolvidos. Individual o propósito de cada um. Muito, e às vezes começa em países muito desenvolvidos, Estados Unidos, Europa e tal, e às vezes a gente traz para a América Latina alguns conceitos que a gente tem que procurar interpretar. E aí eu acho que a tecnologia tem um papel muito importante. Eu acho que a gente está vivendo um mundo onde você consegue personalizar essa conversa.
né? E cada um encontrar um pouco a sua receita de empresa. Então, quando eu vejo aquele indicador que você mostrou de que tem 2/3 procurando oportunidades e as empresas também procurando talentos, eu não acho que eles são excludentes, eu acho que eles são convergentes. Eu acho que é bom os profissionais estarem sempre querendo procurar novas oportunidades, e eu acho que o desafio das empresas é oferecer essas oportunidades dentro das suas empresas, né? Eu acho que essa é uma discussão que a gente faz isso muito lá no Grupo Pão de Açúcar, como eu posso oferecer novos empregos para os meus atuais empregados, sem que eles precisem sair e trocar de carteira de trabalho. Procurar outra companhia, né? Bem, no último ano foram identificadas entre os colaboradores 5 tendências globais nos ambientes de trabalho. São elas: o desejo por maiores chances e flexibilidade, acesso a aprendizado em tempo real, aumento de autonomia, senso de estabilidade e a habilidade de trabalhar em projetos com significados pessoais. Queria chamar a atenção aqui do Milton. Milton, você acha que é assim para todas as gerações, ou seja, dos boomers até os millennials? Eu acho que é para todo mundo com pesos diferentes, né? Então, assim, eu acho que todos os profissionais querem ter qualidade de vida, querem ter flexibilidade, querem aprender no seu trabalho, querem ter chance de almejarem coisas melhores em suas carreiras, querem ter um pacote de benefícios adequado, querem ter salário e assim por diante. O que a gente vê é que talvez o peso para as gerações mais novas, o peso da qualidade de vida, flexibilidade e treinamento é um pouco maior, tá? Nas gerações, os boomers, a geração X, talvez o que pesa um pouco mais está relacionado com estabilidade, com os salários, com os benefícios, que é um histórico que a gente tem já. Era isso que eu ia falar, que é algo já que vem desde lá de trás, né? Essa flexibilidade de trabalho, as gerações que estão hoje na faixa dos 50 anos, não existia isso aqui, né? Então, ambientes de home office, ambientes em que você pode escolher seu horário, benefícios além daqueles tradicionais, principalmente no Brasil, é uma novidade relativa, tá? Então, eu acho que nas gerações mais novas isso é mais intenso, mas eu acho que em todos os trabalhadores, todo mundo quer o melhor para si. Seria o mundo ideal, né? Para todo mundo, mas nem sempre isso é possível, claro. Agora, Mariane, em que medida as empresas estão preparadas para atender essas expectativas todas, hein? Então, Nonato, eu acho que as empresas, na sua grande maioria, não estão preparadas, não. Por questões que, às vezes, fogem às possibilidades das empresas, né? Se a gente olhar o Brasil, nós temos agora um início de uma abertura e de uma flexibilização com relação às leis trabalhistas, que começa a partir de novembro, que começa a dar um pouco mais de flexibilidade, mas a nossa realidade é que a gente tem que cumprir com as leis trabalhistas do país. Então, essas condições estabelecem algumas restrições, como, por exemplo, a questão da flexibilização de horários ou de jornadas diferenciadas. A gente acaba tendo que se adaptar um pouco. Parece que isso pode mudar com uma nova lei, né? A gente começa a ver um processo de flexibilização agora. A questão de autonomia também. As nossas organizações ainda são muito hierarquizadas. Né? Ainda tem lá os organogramas, né? Os RHs ainda buscam colocar as pessoas em umas caixinhas com descrições de cargo, né? Com definições específicas do que essas pessoas têm que fazer na organização. Então, existe um processo de renovação que é necessário para as organizações, para atender a essas ansiedades e expectativas que a gente vê no estudo. Claro que isso vai levar algum tempo, mas a gente tem que parar de pensar que isso é uma tendência para o futuro, porque isso já é uma realidade. Na empresa que eu trabalho, na ADP, nós temos 70% da população já millennium. Então, não dá para ficar achando que isso vai acontecer um dia. Isso já está acontecendo. Agora, por outro lado, acho que aquela preocupação também em manutenção de emprego e receio de perder direitos ainda é muito presente, né? Principalmente com essa nova lei, né? Teve muita gente que foi um pouco preocupada com isso. Eu acho que sim. Isso, claro, num país como o nosso, onde a gente tem um nível de desemprego que nós vivemos hoje, isso certamente é uma preocupação. Isso se reflete nos números das organizações. O turnover voluntário caiu muito nos últimos 2 anos. Então, as pessoas estão com medo de se arriscar, isso é verdade, a gente vê isso claramente, mas o estudo traz
um adicional, uma perspectiva um pouco diferente, que é as novas gerações, elas estabelecem uma relação direta de estabilidade com o seu networking, que é diferente das gerações anteriores. Então, para essas gerações mais novas, eu sou mais estável dependendo das relações que eu consigo estabelecer no mercado. Isso é uma verdade ou não? Eu acho que é. Tá. Eu acredito nisso. Eu acho que é o seu networking que vai abrir portas, que vai criar para você alternativas e oportunidades no mercado. E a gente sempre fala isso, a gente conhece um colaborador não como ele entra na organização, mas como ele sai. Né? Legal. Retomando aqui o nosso estudo, a pesquisa apontou 3 frentes de atuação das equipes de RH. Abertura e transição, criação de significado, conexões humanas e avanços, e a terceira, atração, retenção e atrito. Nós vamos entender melhor cada uma delas agora. No que diz respeito à abertura e transição, a pesquisa apontou uma falta de segurança e estabilidade no trabalho percebida de maneira global por 56% dos entrevistados, o que leva 42% deles a estarem abertos a novas oportunidades. Isso é o dobro do que os empregadores consultados imaginaram. Salvador, você que representa um grande empregador do Brasil, né, com mais de 140 mil funcionários, como é isso para vocês lá no Grupo Pão de Açúcar, aí no GPA? É a certeza que eu vou ter emprego pro resto da vida. Porque esse é o novo cenário de trabalho e a gente tem que enxergar isso de maneira franca. Eu acho que a gente está vivendo um momento de busca de coerência, né? Então, não pode mais o empregador chegar para um funcionário e dizer, não, você tem que trabalhar, eu quero a sua lealdade. Mas lealdade a quê? Eu tenho lealdade à minha família, eu tenho lealdade aos meus filhos, né? Se eu tenho lealdade, quer dizer, eu tenho que ter uma relação que seja uma relação correta, né? Que seja uma relação equilibrada, ética, pautada pela ética. No vestir a camisa, Salvador? Vestir a camisa. Eu acho que essas coisas, você tem que vestir a camisa. Tá. Eu acho que você tem que ter uma relação que seja equilibrada. Eu acho que a gente está nesse mundo, então tem que ter coerência. Eu tenho que ser, o que eu tenho que dizer, eu tenho que praticar, né? E os empregadores têm que ser muito claros quanto à sua proposta de valor, para que os empregados possam entender, olha, eu entendi, isso me faz feliz, eu me conecto com isso. Ou não, isso não me faz feliz, vamos procurar uma outra proposta de valor, que não dá para você dizer, olha, aqui nós trabalhamos pouco e você trabalha muito. Aqui nós pagamos muito e você paga pouco. Aqui nós somos meritocráticos e eu pago todo mundo igual. Então, quando você começa a ter essa diferença entre discurso e prática, você começa a perder essas pessoas. Então, acho que a nossa grande busca lá no GPA é ter essa busca da coerência, que os funcionários que estejam lá trabalhando saibam exatamente o que podem esperar do GPA e que a gente também conversa muito com eles, que a gente quer que eles sejam felizes e realizados durante a jornada deles dentro do GPA. Uma jornada que pode durar 6 meses, uma jornada que pode durar 30 anos. Ô, Cristina, como é que é isso lá na SAP também? Como é que você vê essa questão? E essa situação que o Salvador coloca, o chamado vestir a camisa, mudou mesmo de um tempo para cá? Eu acho que cada vez mais a gente, não falo só, a gente fala dos milênios, eu sou de uma outra mas a gente geração. acaba se adaptando também, né? Mas a gente também, eu acho que isso leva, né, a uma mudança da sociedade. Está todo mundo buscando a genuinidade. Então, o líder tem que ser genuíno, né, na sua proposta. Aquela questão das missões nas paredes, seus valores, se eles não forem praticados no dia a dia, isso assim cai por terra muito, muito rapidamente. Então, eu acho que cada vez mais a gente está se confrontando uma realidade que antigamente não existia, né? Você ter um líder que tem uma emoção, que consegue demonstrar genuinamente os seus anseios, as suas direções. A gente fala muito lá na SAP do tema de diversidade. Né? Já tivemos até a oportunidade de discutir isso em alguns outros fóruns em conjunto. Se não for autêntico, se não for real, né, não adianta você elencar por cotas e colocar somente ações, se elas não forem genuínas, cai por terra, né? Seja para gênero, para LGBT, a gente tem um programa de autistas, inclusão racial. Se isso não for genuíno, você não coloca, você não coloca o coração e os funcionários percebem rapidamente esse processo.
Numa jornada de carreira, o que a gente faz na SAP? É ajudar a definir quais são esses próximos passos. Não é prometer uma jornada eterna, mas garantir que eles tenham os recursos necessários para aquelas atividades e as suas ambições. Então, a gente tem não somente os desenvolvimentos naturais, que é por promoções e preparação desses líderes para isso, mas as carreiras em Y, né? Tem muita gente que não quer ser um gestor e, ao mesmo tempo, quer se desenvolver. Então, a nossa ambição e o nosso trabalho é definir em conjunto esses pontos de desenvolvimento, talvez para o próximo passo, assim, o que é necessário para você fazer melhor aquela atividade, se sentir mais completo. Legal, queria chamar a Flávia aqui para a nossa conversa. Flávia, você que fez uma transição de carreira, saiu do mercado corporativo para empreender. Conta um pouquinho para a gente aqui o teu caminho até se tornar influenciadora no LinkedIn. Aliás, você também tinha esses anseios, sentia isso que esses empregados da pesquisa relataram? Qual é a tua avaliação? Sim, quando eu vi o estudo eu pensei, poxa, é o que eu tenho ouvido das pessoas, né? Como professora eu dou aula em algumas universidades e também tenho uma empresa de cursos. E sempre que os alunos se apresentam e eles contam o cargo deles e a empresa que eles trabalham, muitos deles, uma grande parte, em seguida diz algo assim, mas eu estou querendo empreender, mas eu não estou feliz, mesmo quando é um super cargo, é uma super empresa. E aí a gente, né, pensa, não imaginava que era assim, né? Um artigo que eu escrevi no LinkedIn, que é o segundo artigo mais visto, está com 800 mil visualizações, ele tem o título Para Todos Aqueles que Choraram Escondido no Banheiro da Empresa. E ele mostra assim, os comentários das pessoas, o feedback, o quanto as pessoas sofrem escondidas, né? O quanto elas muitas vezes não estão satisfeitas, talvez elas queiram ficar, mas algo não está legal lá dentro. Eu fui uma dessas pessoas que chorou no banheiro. A minha história de vontade de empreendedorismo começa na empresa em que eu fui demitida. Eu era de uma equipe de pesquisa e desenvolvimento e lá eu aprendi todo o processo de criar um produto, né, da ideia até colocá-lo em prática realmente, né, entender o consumidor. E eu fui aprendendo caminhos para criar produtos, né? E tinha muita vontade de criar algo meu desde cedo, mas estava nessa empresa, já era o meu quarto cargo. Tudo ia bem, achava que tudo ia bem, achava que ia ficar para sempre naquela empresa, era pegada à minha mesa, era pegada ao meu banheiro, tudo assim, a gente se apega, né? Parece que ia ser o para sempre. E teve um episódio que eu acordei mais um dia comum para trabalhar e nesse dia, assim que eu saí do banho, eu não consegui ler, eu perdi a capacidade de ler temporariamente. E eu fui para neurologista, eu tirei licença de 10 dias, eu estava com estresse altíssimo nessa empresa que vinha passando por grandes transformações, porque parte dela foi comprada por um outro grupo. Então a gente via pessoas desesperadas, o que vai acontecer? A gente vai ser demitido? E agora o ambiente estava muito instável e a gente percebia as pessoas inseguras, né? Tudo ia bem, de repente virou aquele ambiente. E aí a médica me falou, Flávia, você tem que rever a tua carreira, porque você chegar a esse episódio, você pode ter problemas mais sérios, né? E depois disso eu confessei para o meu chefe na época que eu não estava feliz mais no que eu fazia, eu não me identificava e, obviamente, eu fui demitida. E mesmo quando a gente quer uma demissão, ela sempre assusta, por vários motivos. E eu fiquei muito tempo sem emprego. Eu comecei a dar aulas no mestrado e ainda me sentia estranha. Poxa, eu falo de empreendedorismo, eu dou aula sobre isso, mas eu não empreendo ainda. E foi aí que as coisas começaram a dar certo. Depois eu voltei a trabalhar em uma empresa de novo, na área de marketing, e um ano depois eu já escrevi artigos no LinkedIn, isso me trouxe muitas demandas. E aí eu fui lá e pedi demissão. Dessa vez eu fui lá e falei, olha, agora chegou a minha vez de fazer o que eu acredito. E tudo isso está muito relacionado com o que você disse. Tem a ver com o que cada um acredita que é sucesso. Para mim, sucesso é ter flexibilidade, é poder viajar, é poder estar em lugares diferentes, é empreender. Para outras pessoas pode ser outra coisa, né? Pode ser fama, poder, pode ser o nome de um cargo, determinada empresa. E foi aí que eu comecei a criar os meus negócios e eles foram dando cada vez mais certo. E muitas vezes o cara está chorando no banheiro, mas ele não tem como sair, porque, como disse o Salvador numa resposta lá atrás, ele precisa pôr comida em casa, ele depende daquilo, então ele tem que segurar a onda, né? Agora, a Cristina chamou a atenção para o mundo tecnológico, né, que é sempre muito rápido e tal. Como é que as redes estão revolucionando esse relacionamento entre empregado e empregador, na tua visão, Flávia? Bom, agora com essa completa globalização, acesso fácil, a gente tem tecnologias que facilitam tudo a baixíssimo custo, você pode criar, você pode se locomover, você pode colaborar. Hoje as empresas podem ser construídas, né, com um custo baixíssimo, muito diferente de um cenário anterior, e as redes sociais, de um modo geral, deram a essas pessoas mais formas de
de informação, de conhecer pessoas. O próprio LinkedIn, né, falando um pouco de dinâmica de LinkedIn, ele favorece o que a gente chama, numa teoria de um sociólogo que explica redes sociais, o Mark Granovetter, ele favorece os laços fracos, que são essas pessoas de pontos muito distantes e que podem nos conectar a muitas possibilidades diferentes do que aquele entorno familiar e de amigos que a gente tem. Então, esse acesso fácil, esse olhar o que está acontecendo no mundo por meio de uma foto nas diversas mídias sociais faz com que as pessoas comparem, queiram coisas novas e também pode ser criada uma relação melhor, né, entre empregado e empregador, buscando a transparência, a humanização. É estranho falar de humanização porque nós somos humanos, mas o que a gente vê muitas vezes é que falta empatia, né, do gestor ou até do funcionário de se colocar no lugar do outro para melhorar essa relação. Legal. Aliás, Milton, esse é o seu negócio, né? É uma plataforma digital onde empregadores e colaboradores acabam se encontrando, né? E se procurando ali. Como é que você vê essa questão da desconfiança, da insegurança dos colaboradores com relação à estabilidade no emprego? E o quanto a contratação de uma pessoa de fora, por exemplo, afeta a motivação do colaborador que está ali na empresa esperando uma promoção, por exemplo? Então, só dando um quadro do LinkedIn, o LinkedIn tem hoje 530 milhões de usuários no mundo, na América Latina nós temos 70 e no Brasil 30 milhões. E a nossa missão como empresa é oferecer oportunidades para esses profissionais se desenvolverem. Esse desenvolvimento pode ser no emprego atual, pode ser no novo emprego, pode ser empreendendo, pode ser fazendo o que for, mas o nosso objetivo é fazer com que as pessoas possam se desenvolver profissionalmente. Isso aqui inclui uma ampla gama de oportunidades. Às vezes essa oportunidade está dentro da própria empresa, muitas vezes não está dentro da própria empresa. Então eu concordo 100% com o que o Salvador disse sobre o que é lealdade ao seu empregador. Lealdade não significa que você vai trabalhar o resto da vida para aquela empresa. Lealdade significa que enquanto você estiver trabalhando para aquela empresa, você vai dar seu máximo. Então eu acho que a oportunidade que o LinkedIn como rede tem de permitir que as empresas busquem o melhor profissional para um cargo. E antigamente acho que as empresas eram as maiores empresas do mundo eram muito mais hierárquicas do que são hoje. Tinha uma preocupação muito grande em buscar os melhores para o topo da pirâmide organizacional. Eu quero o melhor diretor, eu quero o melhor presidente, eu quero o melhor CFO. Hoje em dia já se entende que você tem que ter os melhores profissionais em diversas partes dessa pirâmide organizacional. Eu tenho que ter o melhor analista, eu tenho que ter o melhor gerente financeiro, eu tenho que ter o melhor designer e assim por diante. É um conjunto. É um conjunto. Então as empresas começam a ver que elas precisam dos melhores profissionais e ter os melhores profissionais vai trazer vantagem competitiva. Então no momento que essas empresas acreditam nisso, elas vão atrás desses melhores profissionais e esse melhor profissional pode estar dentro da empresa ou fora. Se eu sou um profissional que estou buscando um cargo de crescer dentro da minha própria empresa, como você perguntou, qual o efeito que uma contratação externa pode ter, eu imagino que o efeito é negativo se eu não tiver transparência de como esse processo é realizado. Eu tive pessoalmente um caso em que eu participei de um processo para um cargo no meu emprego anterior e uma das condições sine qua non da vaga era que fosse baseado no México e eu estava no Brasil. E eu participei do processo todo e no final eu não entrei na posição e eu não sabia que era uma condição estar no México, senão eu nem estaria participando do processo. E aí é uma decepção. A decepção ocorre quando você não entende os critérios, quando os critérios não são transparentes, quando você não tem oportunidade de participar em livre igualdade de competição com seus externos. Se você sabe que, estando na empresa, você tem chance de crescer, chance de buscar um novo trabalho dentro da própria empresa, o fato de você estar dentro, você já conhece a cultura, você já conhece os processos, você tem uma grande chance. Mas se o profissional não trabalhar para se desenvolver, ele vai ser engolido pelos externos. Porque o objetivo da empresa é ter o melhor para o cargo e não ser uma empresa não meritocrática, no qual eu vou dar uma posição para alguém porque ele já está lá há 20 anos. Eu posso dar para essa pessoa que está há 20 anos um prêmio, uma estátua na mesa, uma escultura, uma medalha. Agora, o cargo vai para o melhor profissional. Legal. Ô Salvador, eu queria te ouvir nessa questão também, o que dizer aí sobre o lado positivo de uma contratação de um talento que venha de fora, alguém que chega com propostas inovadoras, onde todo mundo pode se desenvolver também, alguém que prova que a escolha da empresa foi a mais acertada, porque imagino que tem esse lado também, né? Você traz alguém de fora que traz novas ideias, traz novos ares, dá uma arejada. Qual é a tua avaliação disso? Hoje em dia, acho que tem várias empresas que escolhem uma estratégia de desenvolvimento de talentos.
E de novo, volta à questão da coerência e de você ser fiel ao que você acredita. Então, por exemplo, você tem empresas como o Bradesco ou a Ambev. São empresas, tradicionalmente, eles investem na formação dos seus talentos desde a mais tenra idade, né? Então, pegam um trainee e formam e raramente contratam executivos no nível mais sênior. É quase... Você sabe de 1 ou 2 casos, mas Normalmente é raro. ele se formou dentro do Exatamente. próprio Então, eles são fiéis porque isso faz sentido para eles. Mas isso não é receita para todo mundo. Então, por exemplo, no caso do Grupo GPA, a gente acredita num mix de desenvolver e trazer talentos externos. A gente acha que oxigena, porque varejo tem muita novidade, né? Tem muita, então, trazer pessoas que oxigenam, que trazem, isso é importante. Então, manter esse equilíbrio, isso é importante. Mas isso tem que ter muito a ver com a tua proposta de valor, para que você também não dê uma mensagem interna de que crescer na companhia, você não vai ter as posições mais chaves, que você vai trazer alguém de fora, né? E também que você facilite a vida de quem chega. Mas uma coisa que eu estava ouvindo o Milton falar, que eu acho que hoje em dia é muito importante para quem chega, rapidamente mostrar serviço, né? Quer dizer, você tem cada vez menos tempo para mostrar jogo, né? Você já não tem mais 1 ano, né? Então, 3 meses, e aí? Você tem que já mostrar o que veio. Então, mas eu acho que hoje também é muito importante você sair bem das companhias. Eu acho que nunca foi tão importante. A gente está falando de jornadas, né? E imaginando que um profissional vai passar por várias companhias, sair bem de uma companhia é quase tão importante do que entrar bem numa companhia. O que é sair bem, Salvador? É você não deixar um buraco num projeto que você está coordenando. É você dar a oportunidade, conversar bastante com as pessoas que você tem relacionamento, com o seu chefe, com os seus pares. É você manter uma boa relação com a companhia que você deixou. E daí, essa relação, isso não é vestir a camisa, isso é manter uma relação, é tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. É isso, justamente, né? Entendeu? Isso é ser justo, isso é ser ético, isso é ser, né, bacana, é dar o tempo para a companhia, né, se recuperar ou colocar uma outra pessoa no teu lugar, porque você nunca sabe se daqui a algum tempo essa companhia não pode comprar a sua, onde você foi, né? Ou se você pode voltar, quer dizer, você manter esses bons laços com as empresas que você passou, isso é fundamental no momento que a gente está vivendo hoje e nesses mundos de jornadas, né? De acordo com a pesquisa, a maioria dos empregadores acredita que o profissional precisa deixar a empresa para crescer na carreira e conseguir salários mais altos. Ô Milton, o que faz tantos empregadores pensarem assim, hein? É meio aquela coisa de dar mais valor depois que perde, a grama do vizinho é um pouco mais verde que a minha. Acho que tem um pouco também, tá? Então, acho que tem um pouco da grama do vizinho ser um pouco mais verde. Agora, tem um lado, pelo profissional, se você pensar dentro do universo individual, você está numa empresa, se você quer progredir, você vai falar com o seu chefe, olha, eu quero um novo cargo, eu quero crescer, quero ganhar 25% a mais do que eu ganho hoje, a sua chance de sucesso normalmente é baixa. Tá? E você tem muito a arriscar. Se você falar, olha, ou você me dá 25% de aumento, eu não estou mais feliz aqui, a chance que você tem de não estar nem ter esse emprego é muito grande. Tá? Se você é abordado por uma empresa terceira, você tem um emprego, você está estável, você está lá, você pode jogar. Fala assim, olha, eu estou feliz onde eu estou. Você quer alguém como eu, você tem que pagar X a mais. Tá? Então, a chance de você ter, eventualmente, um poder de barganha maior numa empresa externa, você já tendo um emprego, no qual você não está se arriscando nada, talvez dá um pouco mais de... E principalmente no ambiente que a gente está, se pegar o mercado brasileiro hoje, com o nível de desemprego que a gente tem, as pessoas estão muito mais avessas a risco. Então, mudanças de emprego, você nunca sabe quem vai ser seu novo chefe, você nunca sabe o que vão ser os desafios, você sabe o que está o bonito, mas você não sabe o feio do que pode ter no que vem pela frente. Então, para você se arriscar uma nova mudança, você vai querer ter algum benefício, seja esse benefício financeiro, pacotes, o que seja, tá? Mas eu acho que realmente é mais fácil você alavancar rapidamente fora do que dentro da sua própria empresa. Falado isso, eu acho que é importante que um dos problemas que existem é que as empresas, às vezes, elas contratam um profissional que tem uma certa quantidade, uma certa capacidade, esse profissional vai se desenvolvendo, as vagas internas não são claramente mostradas,
E esse profissional fica talvez avaliado como aquele lá que entrou 10 anos atrás. E ele não é mais olhado como alguém que se desenvolveu e se esquece daquele profissional como uma possível opção para um cargo novo. E aí você vai para opções externas, quando muitas vezes você tem aquele talento dentro de casa. Então, eu acho que ainda tem um desencontro entre oportunidades de trabalho e profissionais, não somente entre diferentes empresas, mas é muito comum que dentro da própria empresa os profissionais às vezes não saibam das oportunidades que existam e as empresas, os gestores não saibam que dentro da empresa já tem os skills necessários. Falta comunicação aí, então, hein? Falta comunicação, falta transparência, faltam ferramentas também que ajudem esse tipo de gestão, porque às vezes não é má vontade, às vezes é difícil, tá? Você tem uma empresa que tem 50 pessoas, é uma coisa, você tem uma empresa que nem o Grupo Pão de Açúcar com 140 mil, é mais complicado. É mais complicado, né? Então, quais são as ferramentas e qual a tecnologia que pode ajudar também nesse processo? A tecnologia vem depois de ter uma diretriz de que isso aqui é uma coisa importante para a empresa, né? Vamos agora falar da criação de significado, conexões humanas e avanços. Segundo a pesquisa, mais do que receber o salário no final do mês, 82% dos colaboradores querem também desempenhar um papel importante nas empresas onde trabalham. Querem ver um significado no que fazem e se sentir valorizados. No entanto, em todos os 13 países, os colaboradores apresentam um sentimento de desvalorização maior do que seus empregadores imaginam. Ô Flávia, numa época em que a comunicação está tão em destaque na nossa vida, por que é que ocorre essa percepção dos empregadores? Por que ela está tão distante da realidade? Está faltando diálogo, ouvir mais os colaboradores? Aliás, a gente pode pegar até gancho no que respondeu o Milton, né? Quando a gente falou da falta de comunicação. Falta isso nesse momento? E até pegando esse gancho, muitas vezes a gente, como funcionária, a gente via oportunidades abertas externamente, mas internamente a gente não sabia, a gente se sentia, poxa, estão escondendo de nós, por que a gente não pode participar desse processo, né? Eu acho que muitas vezes não é nem só a comunicação que falta, como eu falei há pouco, a humanização, a empatia, você perceber essas pessoas que estão, ouvi-las, entender as expectativas delas e trazê-las para essa oportunidade, né? Eu vejo um descompasso muito grande e tá batendo a porta, né? Como a Mariane falou, não é mais para o futuro, é agora e pouco está sendo feito, né? Falando como funcionário que esteve em algumas empresas e que viu isso acontecer. No meu último emprego, por exemplo, eu fui conversar com o meu chefe e falei, olha, eu passei no doutorado, eu vou precisar assistir algumas aulas, eu vou ter que faltar alguns dias. Ele falou, não dá, então. Ô Cristina, como trazer de volta esse sentimento de valorização? Eu queria ouvir você, o Salvador e o Milton nessa questão rapidamente, Cristina. Bom, eu trabalho com tecnologia, né, e a gente faz isso de uma forma a ajudar. Né? A tecnologia não pode ser o fim em si, mas ela ajuda muito a dar, estranhamente, a humanizar. Né? Eu acho que a gente está num momento onde se fala tanto tecnologia e tantas possibilidades, mas o que faz a diferença é o ser humano, é como a gente, como ser humano, vai utilizar essa tecnologia. Então, acho que vai pelos quesitos, né, de transparência, né? Você tem que dar visibilidade, né, do que está sendo feito, de vagas internas e externas. A parte de feedback é fundamental. A pessoa não pode ter uma surpresa de por que ela não participou, por que ela não entrou. Internamente, a gente às vezes faz isso externamente, então as empresas têm que fazer isso. A gente aboliu esse ano a parte de performance anual e passou para o modelo de feedback contínuo. Então, porque, claro, a tecnologia nos ajuda nesse momento, porque você pode rastrear todas essas colocações, então facilita muito. Mas muda a forma que a gente se relaciona, muda a forma como os gestores falam com seus colaboradores. E aí essa construção, ela tem que ser contínua. Você não pode, de repente, dar uma mensagem para a pessoa que ela não está apta para aquela posição. Mas você nunca me falou. Né? E também, às vezes, eu tenho um grupo grande no Brasil, nós somos 2.000 funcionários, eu também cobro dos colaboradores, você nunca sinalizou que você tinha uma ambição de ser um gestor. Né? Eu tive um caso onde a pessoa queria sair, né, do nosso ambiente, para ir para um concorrente, porque lá eu vou ser gestor. Eu falei assim, por que você não apostou na tua carreira de gestor aqui? Nós temos essas vagas que estão públicas, você se candidatou?
Ele falou, não, porque eu achei que eu não estava pronto. Então, e você está pronto para ir para um concorrente ser gestor. Eu falei, eu também acho que você não está pronto. Que nem mas está ambientado. Exatamente, mas se você acha que não está pronto, eu posso te ajudar. Aí a gente tem vários mecanismos de fazer as pessoas participarem de cursos, de preparação. Então, esse diálogo também, às vezes a gente joga, né, toda a responsabilidade só, né, no empregador, é também do empregado de se preparar, de dar essa visibilidade, de correr atrás dessa preparação e mostrar que ele tem interesse, que tem essa ambição. Eu acho que essa via de duas mãos vai ser cada vez mais frequente e vai garantir que a gente monte assim estruturas e empresas com uma transparência e cada vez mais horizontalizados. Isso vai ser fundamental na sequência eu da tive nossa um gestor vida. que ele dizia isso, pede a bola para jogar, senão a gente não vai perceber que você Exato, você quer jogar, está quer no participar jogo. do jogo. Exatamente. Ô, Salvador, como é que a gente traz esse sentimento de valorização de volta? E tem um aspecto que eu queria abordar que, assim, ele é complexo, mas eu acho que a gente tem que olhar dessa maneira também. Na América Latina, o papel que tem as empresas, e principalmente o RH, ele é muito mais... a gente tem um papel muito mais complexo do que tem em países desenvolvidos. Eu brinco até que a minha pauta lá é uma pauta de prefeito. É saúde, educação, saneamento, entendeu? O funcionário se sente desvalorizado porque eu acho que também tem uma gestão de expectativa e os funcionários, principalmente na América Latina, estão depositando na empresa uma expectativa da empresa prover para ele coisas que, eventualmente, os governos, né, na onde a gente atua, não está provendo. Então, por exemplo, a gente está vivendo um caos da saúde hoje, acho que em todos os países da América Latina. Plano de saúde virou para a gente uma grande dor de cabeça. Imagina uma conta, né, onde você tem uma inflação de 2% e que ela cresce a 20%. Como fazer? Então, a gente dentro de casa está quebrando a cabeça para manter um plano de saúde, manter a saúde dos funcionários, ao mesmo tempo que tem que equalizar o custo. Educação, o varejo, quer dizer, as pessoas começam às vezes com 18 anos e tal, com educação muito precária. Quer dizer, eu tenho que terminar de educar essa pessoa. O volume de investimento de educação que faz uma empresa na América Latina é brutalmente superior a uma empresa de um país desenvolvido. Então, eu acho que também tem um gap de expectativa de o que as empresas esperam, do que as pessoas esperam da empresa. Isso não quer dizer que a gente não vai entregar essa nossa expectativa. Eu acho que por isso que também é muito bacana acordar de manhã e trabalhar. E acho que esse é o nosso grande propósito, né? Poder ajudar a mudar um pouco, né, nas nossas empresas, um pouco ajudar a mudar os nossos países, ajudar a mudar o Brasil. Mas acho que também tem essa expectativa, né? Ô Mariane, e na tua visão, que pequenas atitudes que a gente pode ter para fazer a diferença, né, na valorização dos colaboradores, né? E até resgatar esse sentimento também, claro. Eu acho que a comunicação é fundamental, acho que é a grande chave dessa equação. Isso foi dito aqui algumas vezes, né? Aparece na pesquisa, as empresas têm uma visão diferente do que de verdade os trabalhadores estão pensando. E da mesma maneira como existe essa desconexão na percepção da empresa com relação ao que o empregado está pensando, existe também o contrário. Existe um excesso de expectativa dos empregados com relação ao que a empresa pode fazer, né? Não só o que ela quer fazer, mas o que ela pode fazer, né? Nas condições de mercado que a gente tem nesse país e, enfim, na América Latina, que são, como o Salvador disse, diferentes. E existe também essa questão de que se investe pouco tempo, cada vez menos, eu acho que em função das pressões, da crise econômica, das reduções de quadro em algumas organizações, se investe cada vez menos tempo em se conversar com os colaboradores, explicar para eles qual é a direção, qual é o caminho, quais são as dificuldades, quais são os problemas que essa empresa está enfrentando, e isso não ajuda. Não ajuda a entender o propósito, não ajuda a entender as expectativas, a alinhar as expectativas e vai criando aí um abismo entre empregadores e trabalhadores. E você sabe um tema que me preocupa também? Agora a gente já pode começar a bagunçar, né? Sempre. O tema é o seguinte, você falou da questão da estabilidade. Quer dizer, os funcionários, ainda todo mundo espera essa estabilidade. Só que o que vem por aí é cada vez menos estabilidade. Né? Quer dizer, quando você faz uma reforma trabalhista para flexibilizar... Você tem uma própria geração
que não está tão estável assim, ela é inquieta mas também. ao mesmo tempo é complexo, né? Isso. Quer dizer, você quer empreender, você quer fazer coisas diferentes, mas sem muito risco. Né? Então, isso eu acho que é a grande dicotomia. Você ia falar da que a gente tá legislação vivendo. que vem aí. A gente está fazendo uma legislação para flexibilizar cada vez mais, né, as relações do trabalho, onde você permita mais flexibilidade da contratação. Mas as pessoas não querem essa flexibilidade. O que me parece, quando você vê essas pesquisas, é que as pessoas querem algum tipo de estabilidade, né? Quer dizer, e como lidar com isso, acho que esse vai ser o grande desafio daqui para frente das organizações, né? Bem, um outro dado extremamente relevante da pesquisa fala sobre os relacionamentos desenvolvidos no ambiente de trabalho. E ele indica que a maioria dos colaboradores se sente mais conectada com seus pares imediatos e que poucos sentem o mesmo em relação aos seus superiores e líderes também. O Milton, faltam líderes inspiradores para fazer essas conexões com os colaboradores? Como é que tem de ser esse líder do futuro? Acho até que você já começou a responder quando você disse do presidente internacional do LinkedIn que faz uma reunião cada vez mais. Antigamente a gente não pensava muito nisso, não. Eu mando e acabou, não é isso? Acho que mudou Como é que é esse novo líder aí? Acho que tem uma mudança com relação à expectativa. Tem vários níveis de líder dentro das organizações. Tá? Tem o líder de uma pequena equipe, tem o líder que é o CEO da empresa. Então, a liderança, ela navega, a liderança parte também dos indivíduos. Você pode ter contribuidores individuais que não têm equipes, mas são líderes natos, são pessoas nas quais as pessoas vão procurar como referência. Eu acho que tem uma expectativa que os funcionários têm dos grandes líderes, é que o cara consiga gerenciar bem a empresa, consiga dar visão, missão, clareza, suba no palco, dance, sapateie, tá? Então, tem uma expectativa muito alta. Mas eu acho que no nível mais caseiro, vamos falar, o que a gente espera, são pessoas que sejam transparentes, são líderes, que não precisa ser o Steve Jobs, ou o Bill Gates, ou o Jack, não precisa, porque é difícil ser esse tipo de líder, tá? Mas eu acho que você tem que ter, como seus gestores, pessoas que sejam transparentes, que consigam dar um feedback de qualidade, que consigam te dar coaching, que te ajude no seu desenvolvimento da sua carreira, que consigam incentivar uma equipe a atingir alta performance, que consiga representar os interesses da equipe junto a níveis maiores. Então, não precisa ser um super-homem, mas não é fácil. Mas o que tem acontecido, eu acho, é que em muitos casos as empresas pegam contribuidores individuais que são bem-sucedidos, colocam eles em posições de gerência sem nenhum treinamento. E aí é o caminho para o fracasso, porque basicamente a pessoa pode ser um bom profissional de vendas, de marketing, de finanças, saber muito bem executar, mas não sabe gerenciar, não sabe liderar. E aí, a empresa pode trabalhar o máximo que for para criar um ambiente saudável, no que seja. Se o seu chefe imediato não for bom, a sua experiência naquela empresa vai ser ruim. Então, eu acho que, simplificando, eu acho que o caminho para o líder do futuro não é um grande, eu não sei elocubrar a respeito, mas eu acho que parte por treinamento de managers, tá? O gerente, que é o gerente das equipes que vão atuar, que a gente chama aqui no LinkedIn de frontline managers, os gerentes das equipes de frente, têm que ser treinados, têm que ser preparados, não só no exercício das funções hard skills, da função básica, mas em lidar com pessoas, em lidar com situações não tão da profissão em si, mas lidando com sentimentos e situações fora do dia a dia do trabalho, tá? Então, eu acho que a regra básica é treinar os gerentes, tá? Eu queria Pois não, fazer um Mariana. comentário com relação a isso que o Milton está dizendo, porque realmente eu acho que essa é a grande, talvez, esse é o pulo do gato, né? Eu acho que você tem um bom profissional, uma pessoa que é muito bom em executar tarefas e ele é promovido por causa disso. E ele vira gestor e ele tem que deixar toda essa competência, essa coisa que ele sabia fazer super bem de lado, e ele vai gastar 60% do tempo dele fazendo gestão de pessoas. E essa transição ela é muito dura. Esse líder, ele continua ali querendo, às vezes, ficar agarrado, né, à atuação dele como um técnico, como um profissional, aquilo que ele fazia antes, porque ele era super bom em fazer aquilo. Aquela era a fórmula de sucesso dele. E ele esquece que no novo papel, ou a gente, como empresa, talvez deixe de ajudá-lo a entender. Era isso que eu ia falar, mas né? ele também tem que querer se ajudar, né? Ele também tem que querer, né? Ele também tem que se desapegar né? do papel de contribuinte individual, de técnico, de profissional. E se agarrar a esse novo papel, e vai ser desconfortável, vai ser difícil no começo, a gente faz um monte de bobagem, a gente aprende errando,
descobre fórmulas de acertar e vai se ajustando, mas a verdade é que um líder, ele tem que gastar no mínimo 60% do dia dele fazendo gestão de pessoas. Se ele não fizer isso, ele não vai estar próximo das pessoas e ele vai estar desconectado. Não tem jeito. Ô, Cristina, como é que você se conecta com a tua equipe rapidamente? Eu acho que tem duas coisas que eu gasto muito tempo, né? Um é muito próximo dos clientes, né? A gente tem que estar lá e tem que entender o que está acontecendo no mercado. A segunda parte é estar próximo do time. E estar próximo, de novo, tem que ser genuinamente, tem que estar circulando, né? Fora as liturgias que a gente tem, que é conversar periodicamente com os times. Eu tenho meu café da manhã, que é voluntário, as pessoas se inscrevem e participam junto e trazem temas os mais diversos, né, para a mesa. Tem que circular, tem que estar junto, tem que acompanhar, tem que dar o feedback na hora que acontece. Por isso que esse feedback constante é importante. E quando eu falo estar próxima do time, é estar próxima dos meus gestores para garantir que essa camada escale, né? Falando agora sobre avanços na carreira, outro ponto de desconexão é o gerenciamento de performance e o plano de carreira. Segundo 84% dos colaboradores e 90% dos gestores entrevistados, é importante recompensar de acordo com a performance. Mas a qualidade de como isso está sendo feito pelas companhias divide também opiniões. O Salvador, pela tua experiência, o quanto a remuneração, o bônus, são capazes de segurar um funcionário infeliz e insatisfeito no emprego? Hein? Eu tenho um track record de que eu nunca perdi um executivo que queria sair da empresa. Meu aproveitamento é de 100%. Um executivo homem, eu quero sair da empresa. Eu sentava com ele e eu conseguia convencê-lo a ficar na empresa. Em geral, passava pela área financeira. O meu track record com mulher é 0. Eu nunca consegui reter uma mulher que decidiu sair da companhia. Então, porque ela tinha decidido e a questão financeira não era importante. Dito isso, eu acho que assim, de novo, volta à questão de o que é valor para cada um, né? Mas eu acho que sim, é importante nos dias de hoje, a questão financeira ela tem um valor importante, mas eu acho que não é o único valor. Todos os estudos que a gente tem mostram que, né, o dinheiro é importante durante 6 meses. Né? Depois de 6 meses, você se acostumou com aquele patamar, você já está gastando até um pouquinho mais. Tá. Né? E aí você olha o resto. Né? Então o resto é importante. Então como você recebe aquele feedback é importante. Por que você ganhou aquele dinheiro é importante. Você receber aquele dinheiro em função de algo relevante e que houve justiça, né? Algum sentimento de justiça, ele é fundamental. Se não houver esses componentes, o dinheiro não é importante. Agora, Mariane, o que costuma dividir opiniões quando se fala em gerenciamento de performance, como apontou a pesquisa? Hein? Eu acho que existe uma tendência a focar em reconhecimento em questões mais práticas de salário de benefícios e de bônus, enfim. E eu acho que as empresas precisam expandir um pouco esse conceito. E eu vou dar aqui o exemplo da própria ADP. Nós subimos 15 pontos percentuais na pesquisa de engajamento com relação a reconhecimento quando a gente introduziu o reconhecimento de pares. Olha que coisa. Pares? Pares. Tá. Eu reconheço o meu par. Eu mando, através de uma plataforma, um obrigado para um colega que fez um trabalho legal e isso é postado para toda a comunidade interna da empresa ver. No ano passado, eu tive 7.000 reconhecimentos entre pares na organização, ou seja, todo esse reconhecimento estava esquecido, não era visível para a organização. Então, essas pessoas não se sentiam valorizadas dentro do ambiente de trabalho, não só pelo chefe delas, porque o chefe é um. Né? E a comunidade com que essa pessoa ela interage na organização, ela é gigante. Tem gente de outras áreas, tem clientes, tem pares da própria área dela, que estão ali no dia a dia ajudando a organização a reconhecer o valor desse colaborador, a reconhecer a contribuição que esse colaborador fez.
Então, eu acho que as empresas precisam ampliar um pouco esse escopo. Começar a olhar para essa questão de reconhecimento de uma forma um pouco mais expandida, talvez sair um pouco dessa caixinha de achar que só o reconhecimento financeiro ou uma promoção é que faz diferença na vida do colaborador. É importante também, mas não é tudo, né? Não é Sem tudo. dúvida. Vamos falar agora de um tema bastante recorrente nos últimos anos: atração, retenção e atrito. De acordo com a pesquisa, em 10 dos 13 países analisados, o trabalho em si aparece entre os 3 fatores decisivos para sair ou não do emprego: clima organizacional, salário, benefícios e chances de avanço na carreira também pesam na decisão. Já a falta de conexão e problemas de relacionamento com superiores diretos contam muitos pontos na hora de buscar novas oportunidades. Voltando a você, Salvador, quais as iniciativas do GPA para atrair os talentos, retê-los também? Bom, começando com atração, a gente tem tomado cada vez mais cuidado dessa gestão de expectativa, ou seja, da gente procurar um perfil que vai ser feliz dentro do GPA e comunicar muito claro para esse profissional o que ele vai ter dentro do Grupo Pão de Açúcar. Né? Quando essa expectativa ela começa a ser clara desde o início, a chance de ter um bom match ela é boa. Né? Quando você conta uma história e ele chega no primeiro dia e tem é um filme de terror, começa a ter ali um problema muito grande. A segunda coisa que a gente tem feito é garantir uma boa integração dele. Então a gente começou a montar, principalmente na base, lojas escola. A gente percebia que quando entrava um profissional e ia direto para uma loja, depois para trazer ele para o treinamento, a gente tinha dificuldade. E aí isso era um círculo virtuoso, que ele não era treinado apropriadamente, ele se sentia incapaz de fazer o trabalho, o chefe dele achava que ele não fazia o trabalho e ele saía logo. Então agora a gente começou a montar várias lojas de escola, em todas as nossas bandeiras, então ele entra e tem uma grande carga de treinamento antes de ir para a loja. Então ele é acompanhado e tal, então isso diminuiu muito e estendeu muito a vida dele dentro da jornada dele dentro da companhia. E aí tem uma série de iniciativas, como essa coisa de reconhecimento, pequenos reconhecimentos, isso assim é fundamental, principalmente na base. Tem uma expressão em inglês que é feedback on the run is better than none. Né? Quer dizer, o feedback às vezes corrido é melhor do que nenhum. Né? Até porque o brasileiro e o latino em geral é péssimo para dar mais notícias. Né? Então, o que a gente também tem treinado é os nossos profissionais para entenderem que um feedback de melhoria, né, onde você identifique um problema do profissional, algo que ele precisa melhorar, isso é um ato de generosidade. Claro. Né? Claro. Não é algo ruim. Né? Quer dizer, a gente tem dificuldade, às vezes, como De aceitar latino, de contraditórios, falar né? de problemas. Né? Mas isso é fundamental, porque quando você fala para uma pessoa, fala, olha, eu preciso te contar que você não faz isso aqui direito. E às vezes você tem uma surpresa, fala, puxa, mas nunca ninguém me contou, né? Como essa da Cristina, né? Quer dizer, a pessoa, puxa, mas você nunca me contou que você queria ser um gestor. Quer dizer, essas conversas do nunca me contou, nunca ninguém me disse, Não pode existir. não pode existir, Nunca. de ambos os lados. É isso. Né? Ô, Cristina, na SAP, como é que funciona essa questão de atração e retenção de talentos lá para vocês? A gente trabalha olhando sempre diversidade como um fator super importante. Então, até quando a gente compõe os times, a gente olha isso como um fator importante. A gente tem feito tem vários projetos que caminham. Acho que, de novo, comunicação é o mais importante. A gente tem, por vários anos, participado das listas do Great Place to Work e a gente aprende muito. A gente aprende escutando o que a gente faz bem, o que a gente não faz bem e está se transformando, né, numa atividade no tempo inteiro. A gente entrou na lista do ano passado do Great Place to Work das pessoas para iniciar a carreira. Que para uma empresa como a SAP, que tem um histórico até para muitos, né, antiquado e talvez não esteja nos grandes nomes, né, que são dos buzz de tecnologia, a empresa tem se transformado. Então, nos últimos 10 anos, a gente se transformou como companhia de ser uma empresa de RP para vir para a inovação. E a gente tem que comunicar isso, não só internamente, mas também para o mercado, de como a gente pode ajudar as empresas a gerir melhor. E a gente fala do Run Better, né? Não só Run Better, mas Improves People's Life, melhorar a vida das pessoas. E quando a gente fala isso, a gente fala, óbvio, muito conectado, né, para os clientes, para a sociedade onde a gente atua,
mas muito foco nos colaboradores. A gente quer fazer que a experiência seja fantástica. Então a gente atrai muito talento jovem que entra olhando tecnologia. O nosso laboratório lá em São Leopoldo, 80% são milênios, que vêm direto da faculdade compor a nossa força de trabalho. Então isso agrega que nos dá esse fôlego de seguir sendo questionado, inovando e movendo. E para a retenção, começa para mim, o ponto crítico, comentei antes, é o gestor. A gente ter gestores preparados e a gente olha a diversidade, mas foca muito na inclusão. A gente tem que criar esse ambiente inclusivo. Ô Milton, e no LinkedIn, como é que funciona essa questão dos talentos de atração, retenção? Bom, nós somos uma empresa muito focada nisso, né? Então, eu acho que hoje você pegar o Brasil em particular, você publica uma vaga nas empresas de mídia social. Você usa o LinkedIn, não? A gente usa bastante. Você publica suas próprias, Então, é uma curiosidade, publicamos nossas vagas. No Então, assim, LinkedIn? empresas como LinkedIn, Google, Facebook, sei lá, publicam uma vaga, são milhares de aplicações. Então, tem muito interesse em trabalhar em empresas de tecnologia, empresas de ponta, empresas que estão ligadas ao Vale do Silício. Tem já um buzz em torno desse ambiente, né? Eu acho que a gente usa as nossas próprias ferramentas, a gente analisa principalmente começa analisando a parte de skills, para ver se as características e as habilidades que o profissional tem fazem o match com o que a gente precisa para o cargo, mas a gente analisa outras coisas, são o lado humano da motivação, a vontade, alinhamento com a cultura, alinhamento com a missão, alinhamento com os valores, né? Você pode ter todas as características técnicas e habilidades, se você não está alinhado com os valores da empresa, com certeza vai ser um fracasso. Então, isso aqui é pelo lado do LinkedIn, mas eu acho que a nossa plataforma em particular, ela tem uma característica de permitir que os profissionais que estão na rede, aqui no Brasil, os 30 milhões, eles saibam o que aquela empresa é. Não o que o dono da empresa ou o presidente da empresa fala, mas o que a empresa é visto pelos funcionários, visto por parceiros, por colegas. Então, as redes sociais, elas permitem hoje uma transparência que antes não existia. Antes você ganhava um prêmio, fosse do Great Place to Work, você contratava algumas páginas de revista e publicava. Hoje, essa informação está viva, está na rede, e você sabe das pessoas o que é trabalhar lá. Então, eu acho que a chave do sucesso é você ter pessoas que estão alinhadas com a cultura da sua empresa. Então, se você é um profissional que espera uma carreira mais estável, que se você não se importa que vai demorar alguns anos para passar de um cargo para o outro, tem um tipo de empresa que vai atender a sua necessidade. Se você quer velocidade, você quer entrar no cargo, 3 meses depois, bater na porta da sala do diretor e ver, já estou 3 meses no cargo e ainda não fui promovido. Tá? Tem empresas com outro tipo de cultura que estão mais alinhadas com esse tipo de profissional. Falando mais de futuro, o resultado da pesquisa desmistifica um pouco a visão que muitos têm sobre os millennials. Uma geração muito visada, principalmente entre as áreas de tecnologia e inovação também. Os millennials, ao contrário do que muitos imaginavam, compartilham de várias opiniões e expectativas também com gerações um pouco mais velhas. O que muda é a relação deles com a tecnologia. Aqueles entre 18 e 26 anos, por exemplo, têm maior resistência ao uso de e-mail para entrevistas em processos seletivos. Esse é só um exemplo, né? Flávia, qual o papel das redes sociais hoje quando falamos em atrair talentos, em especial os millennials, hein? Bom, primeiro partindo dessa compreensão de que é um perfil diferente, né, e como foi falado, sempre o alinhamento das expectativas, essa transparência que essas mídias permitem, tanto de quem está buscando uma oportunidade, quanto da empresa que quer se projetar como essa marca que é transparente nos valores, no que ela acredita, em qual é o propósito dela, que vai trazer esse colaborador que muitas vezes passa a admirar essa empresa, né, como uma marca, passa a acompanhá-la, defendê-la e desejar estar com ela. Então, essa transparência certamente beneficia os dois lados. Tudo bem, os profissionais da área de exatas ganharam um capítulo à parte na pesquisa, já que estão em alta demanda no mercado. De maneira geral, se sentem mais realizados, motivados, valorizados e reconhecidos, e não é difícil entender por quê. Também têm mais confiança e esperança no avanço da carreira. Avaliam melhor as empresas onde trabalham, embora isso não impeça de mudarem de emprego. São mais ambiciosos, tanto na procura de emprego como na posição que cobiçam. Mais disputados no mercado
esses profissionais se sentem mais seguros para encontrar emprego melhor ou equivalente. Ô Cristina, em negócios como a SAP, os profissionais de exato imagino que são essenciais, né? São assim mesmo? Eu diria que, bom, toda empresa vai ser uma empresa de tecnologia, né? Acho que atualmente o que a gente tem percebido que todas as empresas, se não estão fazendo alguma coisa, vão fazer. E, de novo, a tecnologia como um habilitador, não como um fim em si. Então, claro, tem empresas de tecnologia, mas todas estão percebendo as possibilidades que a tecnologia pode trazer, mas dentro desse contexto humano e de processos que eu acho que é fundamental. Então, a parte dos cientistas de dados, né, as práticas e as profissões, né, muito mais de exatas, vão certamente ocupar um espaço muito importante, porque as tecnologias já estão aqui hoje, elas já existem, elas podem evoluir, evoluirão, né, na sequência, mas o que fazer com essa tecnologia, como criar valor para isso, como fazer com essa parte de dados, hoje a gente tem uma quantidade de dados enorme, o que fazer com isso, como tomar decisões, então o que fazer com a tecnologia, com inteligência artificial, blockchain, machine learning, tem muita coisa que já existe hoje. Então, essas competências vão ser cada vez mais importantes. A gente tem focado na educação e criar jovens interessados dentro desse segmento, né, de exatas, de programação. Então, a gente faz vários programas, inclusive na parte voluntária, de garantir que a gente saia do analfabetismo, que é uma realidade no Brasil, mas que a gente não caia no segundo problema, que é o analfabetismo digital. Então, temos vários programas para garantir que essa comunidade que está começando agora tenha acesso. As mulheres ainda são minoria ou não na área? Ainda são minoria, na SAP eu acho que talvez um ponto bastante importante, nós somos mais ou menos em 35%, né, de toda a força de trabalho, então é minoria, se a gente olhar que a sociedade é meio a meio, nós estamos em 35%, e o que a gente tem focado é nos cargos de liderança, hoje na SAP já ocupam 25%, acho que o Brasil destoa um pouco, né, talvez por minha puxação, não, brincadeira, mas a gente dá oportunidades iguais para todos, mas são mais ou menos 25% de mulheres em cargos de liderança, que é um pouco disso, é dar condições iguais para todos, mas certamente mentorar e garantir que existe um espaço enorme para as mulheres em tecnologia. Ô Mariane, eu queria ouvir a tua percepção em relação à contratação de profissionais exatas na ADP. Eu acho que a Cristina começou a tocar um pouco nessa questão. Há 2 décadas, os profissionais de exatas, de ciência da computação, de engenharia, estavam em empresas de tecnologia. Hoje, esses profissionais estão em todo o mercado, em todas as organizações. Então, a verdade é que houve uma explosão de necessidade para esses profissionais no mercado. Eles se tornaram mais valiosos, mais raros, né? Porque todo mundo compete por esses mesmos talentos agora, não só as empresas de tecnologia, né? E isso faz com que as empresas, de alguma forma, talvez tratem eles um pouco melhor do que os demais para garantir a sua retenção, né? Pelo menos é o que a gente vê no estudo. A gente vê claramente que eles têm uma percepção de melhor com relação aos seus empregadores do que os demais setores. Eu acho que essa a questão da demanda e da oferta, que a gente sabe que rege o mercado. Esses profissionais passaram a ser fundamentais para as organizações, porque a tecnologia passou a ser um meio de se fazer negócios, né, independente de qual segmento você está, e todo mundo está procurando por eles. Ô Milton, por que faltam talentos nessa área? Hein? Eu não sei se falta talentos, acho que tem um problema entre demanda eles já e estão oferta. todos alocados. O que eu vejo é que talvez aumentou, né? Eu não tenho uma resposta exata para isso, eu não quero repetir o que a Cristina falou tão bem, mas assim, eu acho que historicamente, você via, talvez alguns anos atrás, você via alguns cargos como marketing ou recursos humanos, no qual se exigia menos métricas, tá? Hoje, você fala muito com gente de recursos humanos e o cara tem uma pilha de métricas e análises de Big Data para saber sobre fluxo de talentos, saber um monte de métricas que antigamente, pelo menos eu falo com muita gente de recursos humanos, aqui no Brasil era quase 90% ocupado por profissionais de psicologia. Tá? E você começa a ver que agora tem mais engenheiros em cargos de recursos humanos do que tinha antes. Você vê gente com background em engenharia trabalhando em áreas de marketing, porque agora todos os gestores querem saber se aquele investimento de marketing trouxe algum retorno, qual foi o retorno desse investimento que você fez. Então, eu acho que está tudo por trás de uma busca de eficiência, uma busca de
de utilização de dados, e agora, como a Cristina falou, que tem de dados, tá? Você pega no LinkedIn, por exemplo, você tem quase 2 bilhões de interações entre usuários por dia, tá? Então, assim... Por dia. Então, assim, esses dados que são muito ricos, eles fornecem muito insights para as empresas poderem trabalhar de forma melhor. Então, eu acho que os engenheiros, os matemáticos que trabalhavam em alguns cargos específicos, agora eles têm um campo de trabalho maior. Só uma mensagem positiva para os de não exatas, é que eu acho que o futuro, e por exemplo, eu tenho 2 filhos que vão para as áreas de arte. E num primeiro momento eu fiquei preocupado, porque eu falei, poxa, mas arte e tal, pô, vou ter que garantir uma poupança melhor para ele. Mas depois eu fiquei pensando o seguinte, filho, vai fazer isso mesmo, porque isso o computador não vai tirar de você. Né? E a velocidade da automação e a tecnologia, como até a Flávia falou, está ficando tão simples que daqui a pouco você vai perguntar para um device, olha, me faz a conta aqui do turnover versus a população da Indonésia, não sei o quê, e você tem a informação, e o que você vai precisar é da criatividade, da conexão, né, da criatividade e da liderança. Quer dizer, esses fatores humanos... Não tem como substituir, né? Eles não vão ter como substituir. Agora, eu vou ter que fazer isso sabendo usar a tecnologia. Eu queria compartilhar, o ano passado eu trabalhei um tempo como diretora de marketing em uma insurtech, né, uma empresa, uma startup da área de seguros, e em certo momento a gente precisou abrir uma vaga para cientista de dados. E aí entra nessa questão de tem e não tem, né? A gente recebeu muitos currículos, mas na hora de analisar, às vezes a gente percebia, não é o perfil, não é isso que a gente precisa. Então é uma área que muda muito rápido e que o próprio profissional de TI, apesar de ser valorizado e necessário, ele também está precisando acompanhar, está precisando mudar, se atualizar, né? É isso. Estamos na reta final desse Evolution of Work. Eu vou abrir aqui para perguntas da plateia e eu gostaria que vocês direcionassem a pergunta para um dos nossos convidados. Então, uma pergunta para cada convidado. Thaís Aelo, do Panorama Executivo. Eu queria fazer pergunta para todos, mas vou me dirigir à Cristina. Cristina, nesses anos todos que eu cubro RH e negócios, o que eu mais vejo é uma distância entre a intenção e o gesto. E vejo muitas vezes entrevistando que o presidente da empresa conta que ele faz isso, faz aquilo, recebe para café da manhã. E aí eu vou falar com o pessoal do chão de fábrica, que não sabe nem quem ele é. Onde é que está o buraco nisso? Como é que a gente diminui esse espaço entre a intenção e o gesto nas organizações e nos governos? Bom, vou começar nas organizações, que eu acho que é o ambiente mais próximo, né? Fazendo, eu acho que isso era muito comum, esse distanciamento, acho que até pela evolução, né, das gerações, essa transparência, essa genuidade é cada vez mais normal. E se ela não é feita, ela é escancarada, né? Seja nas comunicações, acho que a gente falou um pouco, né, de mídia social, se não é genuíno, a coisa rapidamente ela é extinta, ela é exposta. Eu tenho a honra de estar em vários painéis de diversidade. E falo sobre isso porque eu sou apaixonada, olhando, né, para todos de novo, não só homens e mulheres, mas eu sou eu acredito no poder da diversidade para o dia a dia. E tem várias empresas que agora também começaram a falar e estão fazendo, mas se não é genuíno, se não vem do líder, se isso não é vivido, rapidamente o projeto ele se perde, né? Ele perde valor, se não é abraçado pela liderança, pelos líderes, liderança não é só pela liderança, isso ser sentido, né, pela companhia em si. Eu sou Gumar Carvalho, da revista Melhor Gestão de Pessoas. Queria perguntar para o Antônio Salvador. A gente fala muito em transformação tecnológica, mas acho que a gente está vivendo uma transformação cultural, ou devemos viver uma transformação cultural nas empresas. E acho que a pesquisa mostra alguns pontos dessa transformação cultural. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Você tem inteira razão, porque por exemplo, eu estou cuidando de tecnologia hoje no grupo Pão de Açúcar, né? Quer dizer, além de recursos humanos, estou cuidando de tecnologia. E acho que tem um motivo, que é porque a grande mudança que a gente tem que fazer agora é realmente de paradigma, de pensar diferente, né? Então, as coisas nunca foram tão rápidas
como a gente está vivendo, né? Então a Flávia falou bem, quer dizer, você criar uma empresa hoje, você colocar um novo aplicativo à disposição, isso é uma coisa instantânea, isso cada vez gera cada mais resultados. A reação está sendo tudo muito rápido. Então você pensar o seu negócio, considerando o digital, né, em toda a cadeia, né, como eu posso fazer mais rápido? Eu acho que isso é muito importante. Então, por exemplo, dentro do RH, eu acho que tem uma nova mudança de paradigma. Ser crítico a essas tecnologias não é ser resistente, né? Então, a gente não aceitar tudo de, olha, o Facebook é assim, então vamos implementá-lo e sem criticar como é que são os impactos. Eu acho que a gente tem que ser crítico. Eu acho que o RH, por exemplo, essa questão de data mining, né? Quer dizer, data analytics, quer dizer, a questão agora é fazer as perguntas certas, porque a tecnologia, daqui a pouco eu vou ligar, para o meu celular, vou perguntar qual é o relatório, ele vai me dar. Agora, como é que eu conecto isso com a realidade? Como é que eu conto uma história? Então tem uma mudança cultural muito grande para acontecer por aí e as pessoas precisam se dar conta. E isso vai ser muito rápido. O que me assusta até como pessoa, assim, até como brasileiro, é que isso vai ser muito rápido. O meu nome é Júlia Nobre, eu sou da ADP. A minha pergunta é a seguinte: eu acho que hoje, quando a gente olha também o nosso desafio de trabalho como gestor, a gente sabe que os millennials já viraram quase velhos, né? A gente sabe que os millennials foram educados pelos baby boomers. Hoje eu acho que o nosso maior desafio é a nova geração, né? A geração Z. Qual que é o conselho que você poderia dar para os gestores agora de como lidar com essas gerações que realmente estão desafiando a gente dia a dia? Eu acho que uma dificuldade que todas as empresas vão enfrentar de ter gestores de gerações diferentes com essa diversidade. E essa diversidade, eu acho que, como a Cristina falou, é uma diversidade não só de gerações, mas a gente vai ter cada vez diversidade de outras coisas, tá? Diversidade de geração X, Y, Z, vamos ter diversidade de raça, credo, cor, profissões, crenças, objetivos e assim por diante. Então, eu acho que no fim, como vai tratar essa geração específica, eu acho que é um subset de como você tem que tratar, de forma geral, diferenças de pensamento dentro da empresa, tá? Então, as empresas têm que ser cada vez mais aptas a conviver com pessoas que pensam diferente. Se você é uma empresa, as empresas que vão pensar que vem uma diretriz de cima, isso aqui vai cascatear para baixo e vai repercutir, sendo uma visão única com pessoas que têm cabeças diferentes, não vai dar certo, tá? Então, eu acho que vai ter que trabalhar a diversidade de forma geral. Não sei se alguém tem que complementar. Eu queria complementar porque eu visitei o Centro de Inovação em São Leopoldo, né, o SAP Labs, e a gente estava conhecendo os projetos do InnoX, que são o desafio de inovação da SAP. E eu fiquei impressionada quando eu vi um garoto assim, extremamente novo, super se apropriando e apresentando aquela tecnologia super avançada de internet das coisas, e ele dominava ali, ele por vários minutos ele dominou todo o time de pessoas que estavam visitando. Então, assim, é lembrar também que eles são incríveis, né? Às vezes a gente enxerga como, tem que tratar de forma diferente, porque é um perfil... Não, ele já é conectado, ele já está muito a par da tecnologia, né? Ele chega um pouco adiantado em alguns aspectos, mas dar essa autonomia, como eu vi lá, fez toda a diferença. Você viu o brilho nos olhos. Só vou complementar aqui, porque eu ia comentar, na SAP a gente já tem as 5 gerações convivendo. Então é um desafio da diversidade, não é uma coisa específica, mas a gente já tem essas 5 gerações circulando que nos permite ser melhores e pegar, de novo, tem que trazer a melhor dessa diversidade, não pode colocar todo mundo na mesma caixinha. Então é saber receber e incluir e dar o espaço para eles trazerem o melhor de cada uma dessas gerações. Por outro lado, eu queria compartilhar que a gente tem tido experiências muito boas em juntar essas gerações. A gente recentemente colocou pessoas que são da geração Millennium, que vem trabalhando com tecnologia de automação, de robô, enfim, tecnologias super modernas, trabalhando com pessoas que estão na empresa há 30 anos e que conhecem o negócio, conhecem a operação nos seus mais profundos detalhes, e a gente colocou em projetos as 2 gerações trabalhando juntos, e o resultado tem sido muito bom. Eles funcionam bem juntos. Então, acho que quando tem um objetivo comum, claro, definido,
e fica claro para todo mundo qual é a missão, o que precisa ser feito, as pessoas se ajustam, Facilita, porque todo né? mundo está aqui para Sim, atingir eu posso. aquele objetivo. Muito bem, nós vamos fazer aqui o fechamento e eu vou pedir a ajuda aqui dos nossos convidados que trouxeram tantas reflexões e provocações para esse nosso encontro. Como nós estamos com o tempo um pouquinho estourado, eu vou pedir que vocês concluam da maneira mais sucinta possível. Primeiro você, Mariana ou Mariane, qual a principal mensagem que essa pesquisa encomendada pela ADP nos deixa, hein, na tua visão? Eu entendo que o maior insight é que as organizações precisam estar mais próximas dos colaboradores. Eu acho que o que choca nos resultados é essa divergência de percepção, é essa distância entre o que os colaboradores acham e o que as empresas pensam que eles acham. Cristina, a alta demanda de vagas na área de exatas, né, mostra também que será necessário incentivar parcerias, né, entre empresas e instituições de ensino para treinar, claro, os colaboradores menos habilitados. É um caminho para a gente equilibrar a falta de talentos nessa área? Qual é a tua visão? Acho que a gente vai ter que cada vez mais trabalhar olhando o ecossistema, né? Não só as empresas fazendo sua parte, desenvolvendo, incentivando as instituições para preparar esses talentos, de novo, não só nas exatas, mas em toda esses soft skills que a gente comentou. E é um mundo de colaboração, é um mundo que a gente também aprende muito com startups, a gente tem se aproximado muito desse universo, ao mesmo tempo que a gente olha as grandes companhias, vem muito do aprendizado do dia a dia dessas ideias que vão fluir. Acho que a gente, como uma companhia estruturada e visando, né, a transformação digital, tem que entender de onde vêm esses talentos, onde a gente colabora, onde a gente compete, mas enfim, olhando esse novo cenário de transformação e tirar o melhor proveito disso na preparação dos talentos que vão entrar no mercado. Legal. Flávia, uma última colaboração tua. Como empregados e empregadores podem tirar o melhor, né, das redes e do meio digital para estabelecerem uma conexão sadia entre as duas partes, hein? Dar oportunidades para que cada um possa expressar quem eles são de verdade, né? É possível que você traga o colaborador da empresa em uma estratégia integrada para que ele funcione individualmente ali na mensagem que ele está trabalhando e ele também agregue para a empresa. Então, quando a gente fala, por exemplo, de mídia social, LinkedIn, né, produção de conteúdo no LinkedIn, hoje a gente vê muitas empresas incentivando que os colaboradores escrevam sobre o que elas conhecem, sobre o que está acontecendo naquele ambiente, e é algo que beneficia a imagem individual desse profissional, independentemente da empresa em que ele está, né? É uma imagem que se constrói perpetuamente, mas que também fortalece a imagem da marca, de olha que legal, o nosso head de inovação está falando sobre isso, o nosso analista de sistemas escreveu sobre esse assunto. Isso traz essa colaboração, essa transparência, esse sentimento de pertencimento, de estou sendo valorizado, que é o que a gente viu, né? Um estudo como esse é muito relevante para o mercado, para mostrar para as empresas que algo precisa ser feito e não precisa esperar. Vamos testar, como o Salvador falou. Vamos fazer um projetinho pequeno e fazer com que ele rode rapidamente e ver o resultado disso, né? Não tem muito certo e errado, tem teste e tem contexto. Ô Milton, colaboradores felizes trabalham melhor e classificam melhor as companhias onde atuam, né? Qual o segredo dessas marcas bem ranqueadas, hein? Eu acho que começa pelas empresas que acreditam que ter bons profissionais traz vantagem competitiva. Então, assim, se você não acredita, se a liderança da empresa não acreditar que bons profissionais trazem vantagem, a partir daí cascateia tudo errado para baixo, tá? Na primeira crise demite os recrutadores, demite o RH, corta os investimentos em coisas que eles não consideram prioritárias, tá? Então, para manter uma empresa saudável, com valorização da marca empregadora, para ter empregados felizes, tem que partir de uma liderança que acredita que ter bons profissionais faz diferença. E, infelizmente, a América Latina, aqui no Brasil em particular, nem sempre é verdade, tá? A gente gostaria de dizer que isso aqui é uma verdade, a gente está falando com algumas empresas aqui que são top de mercado, tá? Mas se você pegar o grande volume das empresas brasileiras, ainda está longe de ter uma crença da liderança ou dos donos, dos proprietários, que realmente ter funcionários felizes vai fazer uma diferença, ter bons profissionais vai trazer vantagem competitiva. Então, eu acho que tudo começa na valorização do profissional. E a partir daí, se a empresa acredita nisso, os executivos acreditam nisso, tem várias formas de se aprender como fazer melhor, de ver best practices, de ver melhores práticas num lugar ou no outro, aprender, falar com gente que sabe. Agora tem que ter uma vontade para isso, né?
Salvador, para a gente fechar, o RH no papel de conduzir e azeitar as relações entre empregados e empregadores. Será então um departamento cada vez mais estratégico? Eu não tenho dúvida. Eu acho que foi, é e será cada vez mais vai mudar. Eu acho que o RH vai cada vez ser um agente de mudança, que vai ter que olhar a organização, vai ter que olhar a cultura, vai sair cada vez mais da operação. Mas eu acho que ele vai ter que estar atento a 3 coisas, na minha opinião. Não vilanizar a tecnologia, né? Quer dizer, olhar a tecnologia como um instrumento de ajuda, mas ser crítico. E ser crítico não é ser resistente. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que é desenvolver um ambiente na empresa onde as pessoas consigam buscar o seu ponto em comum, né? E não você criar barreiras e silos, onde as pessoas se criem nichos e se isolem. Eu acho que isso é muito, muito ruim, né? Então, eu acho que esse é o novo ambiente que a gente vai estar vivendo daqui para frente. E ele vai acontecer muito rápido. Então, é muito importante o profissional de RH estar atento a esses movimentos e capitanear para que ele não fique à margem desse processo de mudança, que eu acho que é muito bacana. Esse foi o Evolution of Work. Eu agradeço a presença dos nossos convidados, de todos aqui presentes também, e claro, a sua audiência também. Um abraço e até a próxima.